Olha só essa super novidade exclusiva aqui do canal. Esse é o tapete Mirabel. Observem a riqueza de detalhes. Você pode usar ele com aplicações ou sem as aplicações, que ele também fica muito bonito. E você quer também aprender a fazer esse tapete? Então acompanhe todo o vídeo para ter acesso ao passo a passo completo. Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao canal. Hoje eu vim trazer então o passo a passo desse tapete, que é lançamento exclusivo aqui da crocheteria. Ele é uma criação minha, eu fui adaptando alguns pontos e criei esse tapete. E vou explicar para vocês de onde que surgiu a minha ideia de criação desse tapete. Eu acredito que a maioria de vocês já conhecem o modelo Solange. Quem ainda não conhece, procura aqui no canal. Tem uma playlist completa com todas as peças de um jogo de banheiro e também incluindo as aplicações. Então, do modelo Solange, onde a parte inicial aqui da base é peludinha e ele tem algumas aplicações. Aí, sempre que eu vou colocar aplicações no peludinho, eu fico naquela situação, né? Peludinho por si só já é bonito. Aí a gente colocar uma aplicação lá, lógico que fica bonito também. Mas não é tão simples assim, tem todo um cuidado de estar posicionando bem, tá afastando o pelinho, para estar arrumando certinho, para que fique uma aplicação perfeita. Aí eu pensei, eu adoro aplicação, eu adoro um detalhe, vocês sabem, borboletinha, florzinhas, eu amo. E tá aplicando nas peças, e eu queria um tapete que eu pudesse ter o peludinho, que ele é muito lindo, e também tá colocando aplicações assim com mais facilidade. Aí eu pensei, vou inverter ali a parte da base, ao invés de ter uma base peludinha para colocar a aplicação, eu vou colocar uma base com o barbante e o peludinho depois. Então, depois de alguns faz e desmancha, eu cheguei a esse resultado. Então aqui ele tem esta base, aí vem com o rendado, tem peludinho, que são 4 careias do peludinho, tem aqui ponto pipoca, aí vem para fazer esse rendado final, e aqui eu fiz a colocação de pontos puff, me inspirei em um suplá, onde eu vi esses pontinhos puff aqui, e aí eu harmonizei ele colocando o mesmo multicolor do rendado. Coloquei aqui então o lacinho, que tem videoaula aqui no meu canal, esse lacinho aqui já é minha marca registrada, eu amo ele. Tem aqui a borboletinha, que eu coloquei 2 borboletinhas, também tem a videoaula aqui no canal. Essas folhinhas, vou aproximar, essa folhinha, ela é muito linda, muito delicada, tem videoaula aqui no canal também. Depois que tiver lançado, então, aqui o vídeo do tapete, eu vou providenciar também a videoaula dessa florzinha, ela também é novidade, ok? E aqui a florzinha puff, que tem videoaula no canal também, e aqui tem também esse arabesco, que vocês vão procurar no canal e vão encontrar, certinho? Aqui eu utilizei o amarelo candy e o amarelo candy também no Decore Luxo, tá? Eles são com essa cor super delicada. Aqui eu trabalhei no barbante 85%. Vocês sabem que eu gosto sempre de reproduzir peças, tanto no barroco quanto no barbante, para vocês verem a diferença. Então, na videoaula, eu vou utilizar o barroco Max Color, e aqui eu fiz a minha peça piloto no barbante tradicional. Observem só o caimento dessa peça. Por ele ter aqui o ponto pipoca e esse ponto puff, ele dá uma estrutura ótima. O meu tapete aqui ficou medindo 60 centímetros de largura por 82 centímetros de comprimento. Ficou um tamanho bem legal. E eu tenho a intenção de estar gravando um jogo de banheiro nesse modelo. Se vocês gostarem, se vocês comentarem bastante, compartilharem bastante, aí eu vou estar conseguindo, né, vendo o gosto de vocês, tá fazendo então um jogo de banheiro completo, uma passadeira, quem sabe, tá? Opções. Eu fiz ele em outras 2 cores diferentes, vou mostrar aqui para vocês. Então, aqui ele já está com as aplicações, que eu colo, elas com cola quente. Tem um vídeo aqui no canal que eu mostro como que eu faço. E eu vou retirar aqui e vou mostrar uma outra opção para vocês. Aqui, então, eu tenho uma outra opção. A minha bancada ela é muito pequena, que eu não vou conseguir mostrar tudo, mas é o mesmo tapete, tá? Sem estar colocado a aplicação, para vocês verem como ele fica muito bonito também. Aqui também é barbante 85%, essa aqui é uma cor azul turquesa. O rosinha bailarina, que é o mesmo que eu usei lá no amarelinho também. E aqui é o azul, é o azul oceano, o Decore Luxo, tá? Então, ó, ele fica também, ó, a mesma coisa, o caimento ficou muito perfeito. Então, é uma opção para quem não gosta de aplicações ou quiser colocar apenas o lacinho, ele vai ficar também muito bonito, tá? Uma outra opção para vocês. Tenho mais uma opção que eu vou mostrar que vocês vão amar. Preparem só aqui, olha só, uma opção natalina, que eu fiz aqui também no barbante, gente. Todos esses que eu mostrei até o momento são feitos no barbante 85% e eu uso da marca Fial,
barbante que eu utilizo é da marca Fial. Esse multicolor aqui, ele tem uma mescla de vermelho com verde. Ele é da Euroroma, não lembro agora o nome da cor dele. É Damasco, alguma coisa assim, não lembro exato, tá? Me perdoem se eu estiver errada. Mas procurem aí o multicolor Milano da Euroroma que vocês vão encontrar. É Damasco ou Mascavo o nome da cor, eu não lembro certinho, tá? E aqui é o decore, não é o decore luxo, vocês vão notar que o pelinho dele é um pouquinho menor. É uns novelinhos que eu tinha aqui de quando tinha ainda o decore, tá? O peludinho. Esse verde. E olha só como fica também uma peça linda. Aqui eu pretendo colocar alguma aplicação de Natal, talvez um lacinho dourado, alguma coisa, mas ainda não coloquei. Só queria mostrar mesmo para vocês verem opções de combinações. Vocês podem brincar demais com esse tapete, colocando uma cor diferente do peludinho. Podem estar colocando uma cor diferente no ponto pipoca, né? Aqui no puff, aqui no picozinho final. Então vai dar para brincar bastante com ele. Então, é isso, pessoal. Queria fazer essa apresentação aqui. Vocês me perdoem algum barulho, porque eu moro no sítio, moro no interior. Vocês vão ouvir pássaro cantando, cachorro latindo, algum maquinário fazendo barulho, tá? Isso pra mim é rotineiro. Me perdoem o barulho mesmo, porque é o modo que eu tenho pra estar gravando aqui pra vocês, tá bom? Então, vamos agora para a lista dos materiais. Para esse trabalho, então, eu vou utilizar o Barroco Decore Luxo. Essa aqui é a cor pérola, o código é 119. Então, um novelo, esse novelo ele vem 180 metros. Para confeccionar, então, aqui o tapetinho, um novelo é o suficiente. Para quem for querer fazer, então, um jogo de banheiro, digamos, com as 3 peças, eu recomendo, então, 2 novelos, porque o que sobrar desse novelo aqui não é o suficiente para todas as peças. Então, para uma peça, um novelo, e se for fazer o jogo, então, 2 novelos do Decore Luxo. Vou usar também aqui o multicolor, essa aqui é uma cor que é lançamento 2023 da Círculo. Esse mesclado aqui bem bonito, o nome dessa cor é Astúcia. O código dela é 9973. O nome da cor é Astúcia. Então, aqui eu vou usar um novelo de 452 metros, 400 gramas, que é o que ele vem. Para confeccionar o tapetinho, um novelo vai dar e vai sobrar. Para confeccionar um jogo de 3 peças, esse novelo aqui de 400 gramas também será suficiente. Se você tem aí um novelo de 200 gramas, aquele menor, e quer fazer somente o tapetinho, pode fazer que ele vai dar também, porque ele vai bem pouquinho da parte do multicolor, tá? E para a base principal, eu vou usar aqui o Barroco Max Color da Círculo. Esse aqui também é um novelo grande de 452 metros, 400 gramas. Aqui a cor que eu vou utilizar é o Coral Vivo. O código dessa cor é 4004. Então, para fazer aqui o tapetinho, eu vou precisar aqui, vou usar um novelo de 400 gramas. Se for fazer, então, um tapete com as 3 peças, um jogo com as 3 peças, então eu recomendo 3 novelos desse aqui do Barroco, para o jogo completo. Se for querer fazer no barbante, 85%, não quiser fazer no Barroco, então aqueles novelos, os cones, vêm em torno de 700 gramas, né? Então um novelo daquele, um cone do barbante tradicional é o suficiente para fazer o tapetinho. Para quem for querer fazer, então, também o jogo de banheiro, no barbante tradicional, recomendo pegar 2 cones de 700 gramas para o jogo completo, ok? Aí o restante ali eu já expliquei, o peludinho e o multicolor vai usar o mesmo nos dois, apenas aqui dá para trocar, ao invés de usar o Max Color, usar então o barbante tradicional. Vou trabalhar aqui com a minha agulha 3,5, aqui eu tô usando a da Clover, então 3,5. Vamos precisar de uma tesoura para remates e também uma agulha de tapeceiro para fazer a finalização. E muito importante é aqui, então, os marcadores de ponto. Eles são bem fáceis de encontrar, bem baratinho. Caso você não encontre, utiliza um pedacinho de fio de outra cor. Mas é muito importante para ajudar a orientar nos aumentos, assim, onde tem as marcações. Então, é muito importante utilizar marcadores de ponto. Vou dar início, então, ao meu tapete pela base, pelo centro. E aqui eu vou começar o meu fazendo 38 correntes. Eu vou explicar por que são essas 38, deixa eu até pegar uma peça que já tá pronta aqui para mostrar melhor para vocês. Aqui, deixa eu explicar por que são essas quantidades aí. Então, aqui é a parte do centro, ok? Vou abrir melhor aqui. Ó, essa aqui é a parte da base do centro, não vai pegar todo no vídeo aqui, mas só para vocês conseguirem entender. A gente vai iniciar aqui pelo centro e vamos primeiro formar, então, essa parte da base aqui. Eu vou começar com 38, sendo que desses 38 sempre vou usar uma correntinha para formar aqui a parte da curva e outra correntinha para formar a parte da curva do outro lado, tá? Então, eu ficaria com 36. As 38 serão uma para cada lado, então tiro essas duas. Eu vou sempre começar minha base aqui, então, fazendo esse cálculo. Se vocês quiserem, no caso, fazer um tapete maior ou menor, eu não sei se vai ser o caso, porque ele já vai ficar muito pequeno, mas se quiser fazer um tapetinho menorzinho também, fiquem atentos a essa explicação. Cada rendado que eu falo é essa parte aqui, ó, que tá aqui entre uma mão e outra, onde forma este desenho aqui. Cada um dele é contado aqui múltiplos de 13 pontos. O que são esses múltiplos de 13 pontos? Se vocês querem fazer um tapete maior, vocês vão somando
13, 13 e 13 e 13. Vai indo até o tamanho que vocês querem começar. Cada um desses 13 pontos vai formar aqui, então, um rendado desses aqui, certo? Cheguei aqui ao tanto que eu quero, então aqui no meu caso, a minha parte da parte reta, ela fica aqui com esses dois rendados aqui, porque este rendado já faz parte da curva, que depois no decorrer vocês vão ver e entender quantos vai ficar, e este outro que tá aparecendo aqui em cima, que eu tô mexendo meu dedo, faz parte da outra curva lá. Então aqui eu tenho na parte reta do meu tapetinho, a base inicial, dois rendados, ou seja, então 26 pontos, 13 mais 13. Depois de feito esse múltiplo de 13, essa contagem de 13 pontos, eu preciso de mais 10 pontos para formar outra parte desses anéisinhos aqui, para mim encaixar certinho no outro rendado, porque eu terminei a minha curva aqui com um rendado, aí eu faço aqui as argolinhas, o rendado, as argolinhas e o rendado. Fecharia aqui os 26 pontos. E eu preciso mais 10 para mim formar novamente as argolinhas para encaixar certo aqui, senão ele não vai encaixar o rendado. Então, sempre que vocês forem querer fazer um tamanho diferente, vão somando de 13 em 13, e depois que chegou ao tamanho certo ali de 13, vocês colocam mais 10 correntinhas para fechar certinho, tá? Essa, então, vai ser a contagem aqui da parte reta. Então, aqui eu tenho 36, 26 aqui para formar os dois rendados e mais 10 correntinhas, totalizou os 36. E aí, eu vou colocar mais dois pontinhos, que é um aonde vai ser colocado todos os aumentos para dar início a uma curva, parte da curva e da parte do val, e outro, a outra curva. Então, aqui no meu tapetinho, eu vou iniciar, então, com 38 correntinhas. Então, eu vou dar início aqui fazendo as 38 correntinhas. Para quem não sabe, então, aqui, ó, tem o meu fio, vou iniciar com o meu fio coral, a minha agulha 3,5, separo aqui um pedacinho de fio, eu deixo sobrando para mim tá fazendo depois o meu arremate, aqui, ó, deixo o fio assim, introduzo a agulha por baixo, giro aqui a minha agulha, segurando a pontinha, ela vai ficar assim, laçadinha aqui, e aí eu venho aqui, ó, e puxo o meu fiozinho. Essa é a maneira como eu inicio, mas o nozinho inicial vocês podem estar fazendo aí da maneira que vocês quiserem. Esse fiozinho depois eu vou esconder, pode deixar até menos, se quiser, aqui eu acabei deixando um pouquinho a mais, mas não tem problema. E agora eu vou, a partir daqui, então, fazer um total de 38 correntinhas, ok? Completei as 38 correntinhas, agora eu vou aqui. Com a pontinha da minha unha aqui, eu vou segurar marcado na correntinha de número 38, a última que eu fiz, para mim não perder ela na hora de colocar os pontos. E vou fazer aqui mais duas correntinhas. Fiz mais duas correntinhas, vou laçar o meu fio e vou vir em cima aqui, onde eu tenho marcado com o meu dedo, com a ponta da unha aqui, nessa correntinha que é a de número 38, e eu vou fazer aqui, então, um ponto alto. Feito isso, eu vou fazer mais 6 pontos altos, ficando aqui um total de 7 pontos altos. E aquelas duas correntinhas ali, elas vão ser apenas simbólicas, só para mim tá conseguindo fechar, finalizar a carreira mais perfeitamente, que ele não fique uma marcação aonde finaliza a carreira. Vocês vão acompanhar isso durante o vídeo. E aqui vão colocando. Vai forçar um pouquinho ali o primeiro pontinho, é normal, depois ele vai se ajeitar. Cuidem para não sempre segurar, segura um pouquinho apoiado aqui na hora de fazer o ponto, ó, que aí ele não vai forçar tanto. Então, fiz aqui 3, 6, falta mais um. 7 pontos altos, então, não contando as duas correntinhas. Então, eu fiz 7 pontos altos, essa correntinha, como eu expliquei, é só para dar início. Então, vai ficar assim, ó, a minha curvinha. A partir de agora, então, eu vou fazer, ó, no primeiro pontinho aqui do lado já, ó, esse aqui é o primeiro pontinho dos 36, então, da parte reta. Para cada um deles, eu vou fazer um ponto alto. Então, eu vou seguindo, ó, para cada pontinho da base, cada correntinha inicial, eu venho e faço um ponto alto. Eu vou fazer isso por toda a minha correntinha, até chegar aqui no penúltimo ponto, aonde aqui no último pontinho eu vou estar colocando, então, novamente, os 7 aumentos. Então, eu vou dar sequência aqui no meu. Completei, então, aqui a parte reta, ó, onde tem os 36 pontos. Antes da sequência, ó, aqui ficou apenas uma correntinha, que é onde eu vou estar colocando também os aumentos para formar o outro lado aqui da curva. Contem e confirmem aí se realmente vocês têm os 36 pontos. É importante para que dê certo depois a colocação do rendado. Então, vocês vão vir aqui, a partir aqui, ó, dos 7 pontos aqui da curva, vocês vão contar que tenham 36. Aqui eu contei os meus, tem 36 certinho, então eu vou seguir. E ficou aqui, então, este pontinho sobrando, e dentro dele eu vou também colocar aqui 7 pontos altos para formar a curva. Então, coloquei aqui 2, 3, 4, 5,
Vamos contar, então, 6 e agora 7. Ele vai ficar bem fechadinho, porque é 7 pontos dentro de um único ponto, mas vão arrumando aí que ele vai dar certinho, então. Contem, ó, 6, 7 pontos dentro do mesmo ponto, e eu vou seguir, então, agora, para a parte reta. Então, eu vou bem no pezinho aqui, onde eu fiz o ponto do outro lado, já aproveitando para esconder aqui, ó, o fiozinho que eu iniciei, eu já vou escondendo ele, e agora eu vou fazer ponto sobre ponto também, nesses 36 pontos aqui da parte reta. Vou fazer isso até chegar, então, aqui aonde eu iniciei. Então, concluí aqui, ó, toda essa parte reta, né, nos pontos aqui, os 36 pontos, chegando aqui ao final. Tenho aqui um pontinho, então vou fazer aqui, finalizar ele. Então, fiz aqui, ó, o último ponto alto. Agora, eu vou soltar o meu fio, ó, finalizei o último ponto alto aqui, eu dou uma leve puxadinha para mim não perder ele, e vou vir aqui, ó. Lembram do primeiro ponto dos 7 aqui, dos aumentos? Não nas correntinhas, tá? Eu vou ignorar essas duas correntinhas que eu iniciei, ela é só para estar fechando o espaço aqui mais perfeitamente. Eu vou vir com a minha agulha de trás para frente, ó, nessas duas laçadinhas, que são as laçadinhas aqui, ó, que ficam bem em cima do primeiro ponto alto, que seria onde a gente sempre vem e coloca o ponto para trabalhar. Eu vou vir então com a agulha de trás para frente e vou passar aqui, ó, nas duas laçadinhas, assim. Aí eu venho aqui e eu busco essa argolinha do último ponto que eu finalizei e laço ela, coloco ela na agulha e puxo lá para trás. Finalizando aqui, então, a careira. Como eu falei, esse espacinho aqui, depois que a gente for fazendo o restante, ele vai se fechar, vai se ajeitar. Estou eu aqui, então, ó, passei o meu fio lá para trás e automaticamente, como eu dei uma leve alongada aqui, ele já vai estar um pouquinho alongado. Se ele não estiver, vocês mesmos peguem e deem uma puxadinha. Não precisa alongar muito. Alonguem o suficiente para que vocês consigam dar o giro na agulha para voltar a trabalhar nesse pontinho aqui, ó. Exatamente nessas duas alcinhas aonde eu puxei o meu fio lá para trás, eu vou iniciar o trabalho. Eu vou trabalhar somente a laçadinha de trás. Quem quiser tá pegando as duas, vai pegar aqui, ó, onde eu tô colocando a ponta da minha agulha. E eu vou trabalhar, então, somente a de trás. Então, daqui onde eu estou, ó, com o meu fio aqui por trás, eu vou vir nessa laçadinha aqui, somente a de trás, né, eu vou pegar, vou introduzir minha agulha, vou buscar meu fio lá atrás, e vou fazer aqui, ó, um ponto baixo. Fiz esse ponto baixo, vou fazer mais uma correntinha. Que esse pontinho aqui que eu fiz agora equivale a essas duas correntinhas que eu vou ignorar também. Esse aqui ele é simbólico, é só para finalizar melhor a carreira, não ficar aquele buraco aqui quando finaliza, ok? Fiz esse ponto, agora sim eu vou estar fazendo então o meu primeiro ponto alto, neste mesmo espaço, sempre nesse mesmo espaço. Então, eu volto aqui, e agora sim eu faço um ponto alto, tá? Pegando a laçadinha de trás. Então, esse vai ser o meu primeiro ponto. Como aqui, então, eu fiz 7 pontos, eu vou duplicar eles, ficarão 14. Eu vou estar colocando um aumento em cada um desses 7 pontos. Então, aqui, eu fiz um ponto, eu vou estar colocando mais um nesse mesmo espaço. Porque aquele pontinho baixo e aquela correntinha inicial, como eu já falei, é simbólico, certo? Agora, eu vou seguir, então, nos próximos pontos, eu vou pegar aqui somente a laçadinha de trás e vou estar colocando dentro de cada um 2 pontos altos. Vou fazer isso, então, aqui por toda essa curva nos 7 pontos que eu coloquei. Vou ficar aqui, então, com um total de 14. Finalizei, então, aqui a parte da curva, e uma coisa importante, então, antes de seguir, confirmem aí se foi feito os 7 aumentos. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, tá? Essas aqui são as correntinhas que eu iniciei lá, o ponto baixo e a correntinha. Fiz isso, eu vou colocar, então, o meu marcador para marcar o último ponto aqui onde eu finalizei. Aqui eu fecho a parte da curva, então eu vou ter um marcador aqui no final e eu vou colocar um no primeiro ponto. Se vocês quiserem estar colocando um marcador em cada um dos pontos de aumento, fica a critério de vocês. Eu sempre marco o primeiro ponto onde inicia a curva, que é aqui o primeiro pontinho, e aqui o último pontinho do aumento. E agora eu vou seguir aqui na parte reta, ponto sobre ponto. Então, eu já vou vir aqui, ó, no próximo ponto e fazer um ponto alto, e vou seguir nesses 36 pontos, ponto sobre ponto. Eu não vou ficar repetindo aqui, porque essa parte é super fácil, vamos fazer isso até no primeiro ponto do aumento da outra curva. Completei aqui os pontos da parte reta, cheguei aqui onde tem o primeiro ponto dos 7, ó, da outra curva. Então, dentro deste primeiro ponto, eu vou colocar aqui um ponto alto, e esse vai ser o primeiro ponto desta curva, desse lado. Eu já venho em cima dele e coloco o marcador para mim não me perder, que vai iniciar a minha curva. Como aqui eu vou duplicar, então eu coloquei já um ponto, eu vou ter que colocar aqui mais um, para ficar um total, então, de 2 pontos altos. E vou seguir nessa parte também, em cada um dos 7 pontos altos, colocando
2 pontos em cada um. Então, eu tinha 7, eu vou ficar com um total de 14 pontos. Fiz essa parte aqui, coloquei então aqui, ó, o último, ó, em cima do último pontinho dos 7, os 2 pontos altos também. E vou colocar aqui o marcador, então, no último ponto, que marca aqui o final desta minha curva. É importante essa marcação, porque é a partir dela que a gente vai estar distribuindo depois os pontos aqui para fiquem retinhos, certinhos, tanto de um lado quanto do outro, tá? Então, por isso, essa parte eu fiz assim, bem detalhado aqui, para vocês entenderem aonde colocar o marcador e aonde colocar no início da curva, sempre no primeiro pontinho ali dos aumentos, e aqui no último. Agora, eu vou seguir aqui, então, na parte reta, ponto sobre ponto até o final. Completei a parte reta, cheguei aqui onde eu fiz, então, o último ponto. Agora, eu vou retirar o meu marcador onde marca o início da curva, vou deixar ele de ladinho. Como eu fiz na outra careira, ó, vou soltar, dou uma leve alongadinha, só para mim não perder esse pontinho, tá? Não precisa alongar muito também. Solto ele da agulha e venho aqui, ó. Então, aqui o pontinho baixo e a correntinha que eu fiz aqui só para preencher o espaço, tá? Não vou trabalhar nele, não. Eu vou ignorar ele e vou vir aqui nessas laçadinhas que são do primeiro ponto alto. Introduzo a agulha de trás para frente. Venho aqui, ó, e busco essa laçadinha que eu soltei do meu ponto e puxo lá para trás, tá? Puxei ele lá para trás, automaticamente ele já vai estar um pouquinho alongado, mas vocês podem estar ajustando melhor para vocês. E venho aqui, então, nessa mesma vai ter essas duas laçadinhas aqui que onde eu puxei lá para trás, ó, venho na de trás, que eu vou trabalhar só de trás, introduzo a minha agulha aqui, faço um ponto baixo e faço mais uma correntinha, que é a correntinha que eu vou ignorar, só para preencher espaço mesmo. E agora sim que eu vou fazer o meu primeiro ponto. Então, eu venho nesse mesmo espaço e faço aqui um ponto alto. Então, este ponto que eu vou contar. Sempre aqui eu vou ignorar, isso aqui é só simbólico para preencher o espaço. Agora eu vou colocar aqui de volta o marcador, né, para mim não me perder. Sempre troque, tira o marcador, faz o ponto e já coloca de volta, tá? Aqui como é início não é difícil se perder, mas lá nos outros pontos é mais fácil se perder. Agora eu vou aqui. Então, na careira anterior, eu tinha feito um aumento. Então, meu aumento tá aqui, ó, tem 1, 2 pontos. Aqui eu já fiz o meu primeiro ponto, então no segundo ponto aqui que eu vou estar colocando o aumento. Então, eu vou vir dentro dele e vou estar fazendo 2 pontos altos. Ficando assim. Então, eu iniciei aqui, ó, um ponto, aí eu fiz aqui 2 pontos e agora 3. Vou para o próximo, então, eu tenho aqui, na sequência, o meu próximo pontinho ali. No primeiro, eu faço aqui um ponto sozinho. E no segundo ponto, sempre eu vou estar colocando o aumento. Então, vou colocar aqui 2 pontos altos. E vou seguir isso por toda essa parte da curva. Então, nesta careira aqui, que é a careira de número 3, eu vou colocar um ponto sozinho e um aumento. Um ponto sozinho e um aumento. Sempre o aumento no segundo ponto. Para não ficar muito longa essa explicação, eu vou adiantando aqui até chegar no marcador. Cheguei aqui no ponto do marcador, então, ó, aqui eu fiz o meu aumento, um ponto sozinho. E agora, então, ó, no segundo ponto, eu vou colocar o meu aumento. Então, eu vou retirar o marcador, deixo ele de ladinho e venho aqui, faço um ponto e faço mais um ponto no mesmo espaço, que aqui é o ponto do aumento. E esse segundo ponto é onde termina a minha curva. Então, eu volto e retorno o marcador. Tá? Vai ficando assim, ó, fica bem retinho. Agora, eu vou trabalhar aqui na parte reta, onde tem os 36 pontos sobre ponto. Essa parte aqui eu não vou fazer com vocês, porque ela é a repetição aqui. Então, vocês vão chegar aqui no marcador, vão tirar ele, vão fazer o ponto em cima e imediatamente já colocar no ponto que vocês fizerem em cima para não perder. E aí, no ponto seguinte, eu faço o aumento. E vou seguindo aqui também, e aí faço a parte reta, volto eu aqui para finalizar essa careira. Concluí aqui, então, essa que foi, então, a terceira careira. Fiz o último ponto alto, então, eu dou aquela alongada, solto da agulha, venho aqui na laçadinha, de trás para frente, busco essa laçada e puxo lá para trás. Aí, eu venho no pontinho aqui, ó, introduzo a agulha e faço um ponto baixo, uma correntinha. Laço o fio, volto no mesmo ponto e faço aqui o ponto alto. E vou retornar o meu marcador que eu tinha tirado para fazer o ponto. E agora, eu vou seguir, então, aqui iniciando a quarta careira. Então, já fiz o meu primeiro ponto alto. No próximo ponto, eu vou aqui, então, fazer um ponto alto sobre ele. E no próximo ponto aqui, que é o último aqui do aumento, eu vou colocar o meu aumento. Então, nesta careira serão aqui, ó, 2 pontos altos e um aumento. Vou seguir no próximo ponto, um ponto alto, no próximo ponto, um ponto alto sozinho, e no ponto seguinte, vocês já vão perceber, é onde tem o aumento, então, eu já vou vir aqui e vou
tá colocando meu aumento aqui também. Tá? Então, vai ficar assim, ó, tem um aumento aqui, 2 pontos sozinhos, um aumento, 2 pontos sozinhos, um aumento. Em todos os 7 pontos até chegar no marcador, aí eu faço e mudo o marcador. E aí segue na parte reta, na curva a mesma coisa, sempre tendo atenção quanto aos aumentos, tá? Ponto sobre ponto e no aumento, o aumento sempre no segundo ponto, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4 carreiras. Então, nesta quarta carreira, 2 pontos altos sozinhos e daí um aumento. Eu vou completar a minha toda aqui, como essa é uma base tradicional. Quem já tem experiência, vai ser um total de 6 carreiras dessa base. Então, quem quiser acelerar o vídeo, quem quiser passar para frente, até completar 6 carreiras, a partir da 7ª tem um pouquinho de diferença. Então, quem já quiser ir adiantando, serão 6 carreiras. Quem não tem prática, eu vou estar dando uma geral de como começar, mas não tem dificuldade, só prestem atenção, então, aos aumentos, aos 7 pontos de aumento, para vocês não deixarem sem fazer, e aqui, só ponto sobre ponto. Eu vou completar essa carreira. Cheguei, então, aqui, ó, ao final de mais uma carreira, ó. Então, vamos contar aqui 1, 2, 3, 4 carreiras. Finalizei a quarta carreira, fiz aqui o último ponto alto, vou soltar o marcador para não me atrapalhar. Vou alongar um pouquinho o fio, soltar aqui, vim aqui nas laçadinhas e puxar essa laçada lá para trás. Aqui eu também dou mais uma alongadinha, volto neste pontinho e faço um ponto baixo, uma correntinha. Laço o fio e volto no mesmo ponto para fazer, então, aqui o meu primeiro ponto alto. E volto o meu marcador. Agora, eu vou dar início, então, aqui à quinta carreira. Fiz o ponto alto e o meu aumento tá aqui, ó. Tá vendo? Aqui tá o meu aumento. Então, eu fiz o primeiro, eu vou fazer mais um ponto alto. Mais um ponto alto. E cheguei aqui no ponto do aumento, que no último ponto aqui, então, é onde eu vou colocar o aumento desta carreira. Então, aqui vão ser um total de agora, então, 3 pontos altos sozinhos, porque aqui eu tô ignorando esse pontinho baixo com a correntinha, tá? Ela só, como eu sempre falei do início, ela é simbólica. Fiz aqui, ó, 1, 2, 3 pontos altos sozinhos e no ponto seguinte um aumento. E vou fazer assim, vou trabalhar assim nesta parte da curva, nesta carreira, nessa sequência, ó. 2, aqui, 3 pontos altos, cheguei no pontinho do aumento, venho e faço aqui 2 pontos altos juntos. E vou seguindo até o marcador. Lembrando sempre, para quem é mais iniciante, nelas que eu tô pensando aqui, fazendo um pouquinho mais detalhado, que a gente sabe, quem já é crocheteira, é uma base tradicional, mas para quem não tem muita prática, ainda se perde um pouco aqui nos aumentos. Sempre tá atenta àqueles 7 pontinhos que a gente colocou na primeira carreira, tá? Pontos sobre eles, sempre fazer os aumentos. Então, 7 pontos que eu coloquei aqui, eu vou ter 7 aumentos nessa parte de um marcador até o outro. Vocês tendo essa certeza aí, vocês não vão se perder, tá? Vou fazer aqui no meu próximo ponto aqui, que é o ponto do aumento, os 2 pontos altos juntos. Então, vou completar aqui até o meu marcador os aumentos, vou fazer ponto sobre ponto aqui na parte reta, vou repetir essa parte aqui dos aumentos na outra curva e fazer aqui novamente a parte reta, para fechar, então, aqui a quinta carreira. Então, pessoal, finalizando aqui a nossa quinta carreira, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos finalizar ela aqui e dar início à sexta carreira de pontos altos, que é a última, aí depois tem uma outra carreirinha diferente. Fiz o último ponto, eu vou sempre estar fazendo junto esse aqui para vocês memorizarem bem, quem não tem muita prática, ó. Venho por trás e aí vou puxar essa laçadinha lá para trás, dar uma alongadinha, fazer aqui o meu pontinho baixo, a minha correntinha, laçar o meu fio, voltar nesse mesmo ponto e fazer aqui, então, o ponto alto. E vou colocar o marcador de volta sempre para mim não me perder. Agora, então, nesta sexta carreira, ó, o meu ponto de aumento tá aqui. Então, eu vou caminhar até ele um total de, então, 1, 2, 3, 4 pontos, porque é sempre no segundo ponto que eu vou colocar meu aumento. Então, nesta sexta carreira, quem é iniciante aí, quem não tem muita prática, ó, você vai iniciar ali como eu ensinei, quando eu mostrei, vou fazer 4 pontos altos, um ponto sobre cada ponto, e aqui, no seguinte ponto, no próximo, eu venho e coloco, então, 2 pontos altos juntos. Feito isso, eu vou novamente fazer aqui 4 pontos altos, um para cada ponto, 3, aqui 4, ó, meu aumento tá aqui, ó, dá pra ver bem aqui, ó, o Vzinho, aí eu venho 4 pontos na sequência, e agora aqui no próximo, então, eu vou colocar o meu aumento.
coloquei o aumento e vou fazendo. Vou fazer isso, então, aqui nos 7 pontos da curva, que lembrando sempre de trocar o marcador, quando você vir aqui, você solta ele, faz os pontos aqui, que aqui em cima desse pontinho que tá o marcador vai ser o aumento, segue para a parte reta, faz aqui a outra curva do mesmo jeito, tendo bastante atenção nos 7 pontos de aumento, e como eu falei, quem tem dúvida pode estar colocando, então, um marcador em cima de cada aumento. Mas como esse aqui não é fio peludinho, ó, ele é o barbante bem fácil de estar visualizando aonde que tá o aumento. Ó como ele cai, ó, o caimento dele fica perfeito. Então, eu vou aqui, dar sequência, finalizar aqui, então, a minha sexta careira. Terminei aqui, então, a sexta careira aqui da nossa base. Fiz o meu último ponto aqui, eu já soltei o marcador, então vou dar uma alongadinha aqui no fio. Venho de trás para frente nas 2 laçadinhas em cima do ponto alto. Busco esta laçada, puxo para trás. Aqui vai ter uma leve alongadinha aqui. E agora eu não vou fazer ponto alto, eu vou trabalhar uma careira de ponto baixo. Então, vou alongar aqui, vou vir nessa laçadinha e vou fazer aquele ponto baixo que eu sempre iniciava na careira. Então, eu sempre fazia o ponto baixo e uma correntinha, que é esse pontinho que fica aqui, só para preencher o espaço. Como aqui eu vou fazer ponto baixo, então eu não vou fazer a correntinha. Vou estar fazendo somente esse ponto baixo e vou retornar aqui, ó, no mesmo pontinho e fazer mais um ponto baixo. Que esse aqui, que sim vai ser o pontinho, então, que vai contar, tá? Esse inicial aqui é também simbólico aqui, só para preencher o espaço. E eu vou vir aqui agora, em cada um dos pontinhos, colocar um ponto baixo. Vou só retornar aqui o meu marcador, então, no primeiro ponto baixo, para que fique marcado onde inicia a minha curva, tá crescendo o trabalho. E eu vou trabalhar aqui sem fazer aumentos agora, onde eram feitos na parte dos pontos baixos, nas carreiras de ponto alto, é colocado aumento, nada de ponto baixo não vai ser colocado aumento sobre aumento, somente fazendo ponto baixo. Com um detalhe, que nesta parte da curva aqui, ó, entre um marcador e outro, eu vou colocar apenas um aumento. Vou seguir, então, até aquele meu pontinho do aumento lá, ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Sem aumentos, apenas para que dê aquele total de pontos certinho. E como eu vou estar colocando um rendado, se eu tiver essa careira de ponto baixo, ele vai dar uma firmeza melhor. Então, ele não precisa ter aumento sobre aumento, porque ele não vai, ponto baixo ele é rasteirinho, ele não vai repuxar. Então, eu vou fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Vocês podem estar colocando o aumento de vocês, o pontinho, ó. Lembrando que aumento não é aumento sobre aumento. Apenas um ponto a mais eu preciso para que feche a quantidade certa. Ó, eu vou colocar exatamente aqui, ó. Em cima do meu aumento do meio, no ponto da careira anterior, no aumento número 4. Porque ele vai dar bem certinho na metade. Eu tenho 7 aumentos, então eu vou pular da careira anterior, né? Vou pular 1, vou pular 2, 3. E aqui no meu quarto aumento da careira anterior, eu coloquei um ponto baixo. Vou colocar aqui mais um. E vou seguir ponto sobre ponto, sem aumentos a partir de agora, até no marcador. Ó, cheguei aqui no meu marcador, eu vou tirar ele. E vou fazer aqui um ponto baixo. Não é aumento aqui, é só um pontinho baixo. E retorno com o marcador. E sigo fazendo aqui essa carreirinha de ponto baixo sobre ponto por toda a volta. Vou chegar aqui no marcador da outra curva, eu vou remover ele também. Vou colocar o pontinho baixo em cima dele e retornar o marcador. E vou colocar aqui também um ponto a mais, tá? Um único aumento nessa careira de ponto baixo, tá? Podem distribuir aí onde vocês quiserem. Eu, como eu falei aqui, eu coloquei, então, em cima exatamente do aumento da careira anterior ou do meio. No quarto aumento aqui dos 7, ele vai ser exatamente do meio, tá? E vou completar seguindo aqui a parte reta novamente. Finalizei aqui a careira de ponto baixo, então. Vocês vão contar aqui, então, entre um marcador e outro da curva, vocês vão ter ficado com 43 pontos baixos. Entre um marcador e outro, na parte reta, aqui com 36 pontos altos. Pontos baixos, tá? 36 pontos na parte reta, 43 na parte da curva. Para que dê certo, exato ali, a colocação, então, do rendado. Fiz aqui o último pontinho baixo. Vou sempre fazer assim, né? Finalizar da mesma maneira que finalizei o restante das careiras. Vou soltar o meu marcador para ele não me atrapalhar aqui. Dei aquela alongadinha aqui no fio, vou vir aqui, ó, de trás para frente no pontinho baixo, no primeiro pontinho baixo que eu fiz, ignorando aquele primeirinho lá que eu fiz só para fechar o espaço. E puxei ele lá para trás, tá? Dou uma leve alongadinha para mim não perder ele. Solto ele da agulha lá também, ó. Esse aqui, então, é o primeiro ponto. Exatamente aqui aonde eu puxei o ponto lá para trás, ele é o primeiro ponto. Eu não vou trabalhar nesse pontinho, eu vou vir começar a trabalhar no ponto seguinte, tá? Então, eu vou introduzir a minha agulha aqui e buscar
essa laçadinha que está lá atrás, aqui pra frente, nesse segundo pontinho, ficando assim. Aí, aqui eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto. E vou fazer mais 4 correntinhas para formar o meu lequinho. Ficando um total, então, de 7 correntinhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Laço o meu fio e venho nesse mesmo pontinho aqui, opa, mesmo pontinho, e faço o ponto alto. Formando aqui, então, este leque aqui, pra gente tá montando o rendado. Pulo um ponto da base, vou no próximo ponto, faço um ponto baixo. Faço 3 correntinhas, pulo um pontinho baixo da base, no próximo, faço um ponto baixo. Nessa carreira aqui, eu já tô pegando agora as 2 laçadinhas aqui, tá? Pra que é mais firme o trabalho. Então, aqui eu pego as 2 laçadinhas. Vou repetir aqui, formar as argolinhas, então, mais 3 correntinhas, pulo um ponto. No próximo, eu venho aqui, faço um ponto baixo. 3 correntinhas, pulo um ponto. No próximo, faço um ponto baixo. Fiquei aqui com um total de 3 correntinhas e a argola maior aqui onde a gente vai montar. Laço meu fio, pulo um ponto de base e no ponto seguinte eu faço um ponto alto. Faço 4 correntinhas. Laço meu fio, venho nesse mesmo ponto e faço um ponto alto, formando mais um leque. Vou pular o próximo ponto e fazer um ponto baixo, então, fechando aqui esse leque. Vou repetir agora as 3 argolinhas. Faço 3 correntinhas, pulo um ponto de base, faço um ponto baixo. Pulo 3 correntinhas, faço 3 correntinhas, pulo um ponto de base, ponto baixo. E vou seguindo. Sempre aqui, nessa parte da curva, então, para formar as argolinhas das correntinhas, eu pulo apenas um pontinho. Completei as 3 argolinhas, eu laço o fio, pulo um ponto e faço aqui novamente o leque. Então, um ponto alto, 4 correntes e um ponto alto no mesmo espaço. Pulo um pontinho, ponto baixo e vou seguindo. Eu vou fazer essa repetição até chegar aqui no meu outro marcador. Chegando aqui próximo ao marcador, ó, fiquei então iniciando aqui, ó, com 1, 2, 3, 4 leques até então. Fiz aqui as 3 argolinhas de 3 correntinhas separadas por um pontinho, e ó, aqui onde tá o meu marcador eu tenho então ainda 3 pontos restantes. Agora eu vou formar mais um leque desses aqui. Então, vai dar bem certinho, ó. Fiz o ponto baixo, aqui eu vou pular um ponto, e nesse pontinho do meio, que é exatamente, ó, do ladinho onde tá o marcador, eu vou vir aqui e vou fazer um ponto alto. Vou fazer as 4 correntinhas, vou laçar o fio, vou fazer novamente um ponto alto dentro desse mesmo espaço. E esse pontinho aqui, o último da curva, é o pontinho que eu pulo, assim como lá onde eu iniciei, o primeiro pontinho eu pulava. Então, eu vou pular ele, não preciso nem tirar o marcador dali, vou pular esse pontinho e no próximo eu venho e faço aqui o ponto baixo. Faço agora 3 correntinhas, vou fazer as 3 argolinhas, só que nesta parte reta aqui, eu vou pular, ao invés de um ponto, eu vou pular 2 pontos da base. Então, pulo 2 pontos, no próximo pontinho, faço o ponto baixo. Faço 3 correntinhas, pulo 2 pontos, um ponto baixo. Vou repetir até formar 3 argolinhas. Pulo 2 pontos, um ponto baixo. Ficando assim. Vou agora fazer mais um leque. Então, eu vou laçar o meu fio, vou pular um ponto e fazer aqui o ponto alto, fazer 4 correntes, voltar nesse mesmo ponto, fazer o ponto alto, aí eu pulo o ponto da base e no próximo eu faço o ponto baixo. Então, fiz aqui o meu leque, a partir de agora eu vou fazer novamente, repetir aqui as 3 argolinhas, então aqui na parte reta pulando 2 correntinhas, até chegar aqui no marcador novamente. Vou repetir, então, essa sequência aqui da parte reta. Dei uma adiantada aqui e voltei para mostrar. Então, ó, na parte reta, ó, aqui dá pra ver o marcador que eu nem mudei. Esse aqui, então, é o último leque da curva. E esse aqui são os 2 leques que lá no início, quando eu comecei a fazer aqui, formar a base, eu falei que seriam 2 leques aqui nessa parte reta. Então, eu fiz as argolinhas, fiz um leque, 2 leques. Aqui eu fiz 2 argolinhas e eu vou fechar a terceira aqui com vocês para mostrar a quantidade como fecha certinho. Ó, o meu marcador está aqui, que é onde inicia a curva. Eu vou fechar aqui a terceira argolinha, eu tenho que pular, então, aqui, nessa parte reta, 2 pontos. Então, eu vou pular esses 2 pontos, e nesse ponto seguinte, eu vou fazer o ponto baixo. E agora, eu vou ir para fazer um leque. E eu vou pular o pontinho, como foi feito no início, lá do outro lado, e no final,
O pontinho onde tem o marcador, onde inicia a curva, é o pontinho que fica aquele pontinho pulado embaixo do ladinho do leque. Então, eu vou pular ele, vou laçar o meu fio e no pontinho do lado, eu vou iniciar aqui a parte do leque desta curva. Fiz o ponto alto, faço aqui 4 correntes, laço, volto no mesmo espaço, faço o ponto alto, pulo um ponto, e no próximo eu faço um ponto baixo. Faço 3 correntinhas para formar as 3 argolinhas, e agora, como eu tô na parte da curva, aqui eu vou estar pulando, então, um pontinho de base somente, para que ele não fique repuxado. E vou fazendo, então, as argolinhas. Então, repetindo a sequência lá do outro lado. Eu não vou ficar passando todo esse aqui, porque vocês podem voltar o vídeo e acompanhar como eu fiz do outro lado, tá? Então, aqui vai ser a repetição de lá. Vou fazer as argolinhas de 3 correntinhas, pulando apenas um ponto. E na parte da parte reta, pulando 2 pontos. Vou ficar, então, com um total de 5 leques aqui. 4, 5 na parte da curva e 2 leques na parte reta. Eu vou adiantar o meu aqui, vou fazer a parte da curva até no marcador e aqui seguir na parte reta e retorno para fechar essa careira. Concluí aqui, então, a minha careira, montando aqui, então, os leques aonde vamos colocar o rendado. Eu fiz aqui, então, para finalizar, ó, o meu leque, as 2 argolinhas de 3 correntinhas, aqui pulando 2 pontos da base, e vou fazer aqui a minha última. Vou finalizar ela aqui junto para vocês observarem, então, a quantidade certinha, ó. Fiz as 3 correntinhas, eu tenho o meu ponto baixo, vou pular 1, 2, e aqui, no último ponto, eu faço o ponto baixo, e vai ficar aqui apenas um ponto para pular, que é exatamente o primeiro pontinho aqui da curva, onde a gente passou ele para vir no pontinho seguinte. Então, vai ficar certinho. Aqui eu vou vir nas correntinhas que eu subi, 1, 2, 3, na terceira correntinha eu introduzo a minha agulha e puxo o meu fio aqui fazendo um ponto baixíssimo. Fechei aqui, então, totalmente essa careira. Lembrando vocês, então, que na parte da curva, então, vão ficar 5 leques. Esses leques aqui, ó, de 4 correntinhas e 2 pontos altos. E na parte reta, então, somente 2, e aí os grupinhos de argolinha. Vou vir aqui agora, então, vou dentro dessa argola do leque, vou fazer um ponto baixo e vou subir 2 correntes, para dar altura de um ponto alto. Vou laçar o meu fio, vou voltar nesse espaço e vou fazer aqui um total de 8 pontos altos, que juntando com essas 2 correntinhas onde eu iniciei, vai ficar um total de 9. Então, 9 pontos altos. Concluí, então, os 9 pontos altos, lembrando que aqui, então, vai ser 8 pontos altos, e o nono vai ser completado aqui, por aquele ponto baixo e as 2 correntinhas. Feito isso, eu vou na primeira argolinha, das 3 argolinhas da careira anterior, faço um ponto baixo. Faço 3 correntinhas, vou na próxima argolinha, faço um ponto baixo. Faço novamente 3 correntinhas, vou no próximo e faço um ponto baixo. Então, agora eu vou ficar aqui com 2 argolinhas. Direto deste ponto baixo, eu vou para dentro do próximo leque e vou colocar aqui, então, agora 9 pontos altos. 3, 4. Feitos os 9 pontos altos, eu vou repetir, então, o processo aqui, colocando nas argolinhas e fazendo, então, 3 correntinhas. Então, essa careira agora, como já está formado aqui toda a parte aqui dos leques, eu só vou repetir ela por toda a careira, igual. Dentro de cada leque, 9 pontos altos, e aqui vai ficar 2 argolinhas de 3 correntinhas. Eu vou, então, completar aqui toda a minha careira. Cheguei aqui ao final dessa careira, já fiz aqui as 3 correntinhas. Eu venho aqui, então, dentro da minha última argolinha e faço um ponto baixo. Agora, eu vou vir aqui, ó, lá onde eu iniciei, que eu fiz o ponto baixo e as 2 correntinhas, eu venho bem em cima aqui, ó, da última correntinha dessas duas, introduzo a minha agulha e puxo com um ponto baixíssimo, bem apertadinho, para que não fique um vão aqui. Finalizei, então, aqui essa careira. Agora, eu vou subir aqui 1, 2, 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto e mais uma correntinha para ser a minha correntinha de separação. Então, subi aqui 4 correntinhas. Laço meu fio e vou vir em cima aqui, ó, do primeiro ponto alto. Eu vou estar pegando aqui as 2 laçadinhas, tá? Em alguns trabalhos de rendado, eu trabalho sempre aqui a de trás, mas nessa aqui eu vou estar fazendo, então, com as 2 laçadinhas. Venho aqui, então, introduzo a minha agulha e faço um ponto alto. Faço uma correntinha, laço meu fio, vou para o próximo ponto alto, dos 9 pontos que foi colocado no leque, e faço mais um ponto alto. Então, essa careira vai ser a repetição, os mesmos 9 pontos altos, porém, agora aqui eles vão ser divididos por uma corrente, mas não vai ter aumentos de ponto alto, vai ser exatamente em cima de cada um, ó, desses 9 pontos altos, vou colocar um ponto, e aí vou fazer uma correntinha de separação.
Vou chegar aqui ao final, fazer aqui o último ponto alto, e aí quando eu fizer o último ponto alto aqui, eu não vou fazer a correntinha de separação. Eu já venho direto na minha próxima argolinha, das duas argolinhas da carreira anterior, faço um ponto baixo. Agora eu faço 3 correntinhas, vou para a próxima argolinha e faço um ponto baixo. Então, aqui eu vou ficar nessa carreira somente com uma argolinha de 3 correntinhas. Depois que eu fizer aqui o ponto baixo dessa argolinha, quando fizer a argolinha ali com o ponto baixo, eu somente laço o fio, não vou fazer correntinhas também, eu só laço o fio e venho aqui, ó, no próximo leque aqui com os 9 pontos altos, e eu faço, puxa meu fio aqui, e eu faço aqui direto já um ponto baixo. Fiz o ponto alto, perdão, faço o ponto alto, faço uma correntinha e sigo fazendo a mesma repetição. Então, para cada um desse leque aqui, onde na carreira anterior foi colocado os 9 pontos altos, eu vou estar colocando o ponto alto em cima deles, dividindo por uma correntinha. E aqui no meio vou permanecer fazendo 3 argolinhas, 3 correntinhas para formar uma argolinha, onde eram aqui, foram 3, depois 2, agora vai ficar somente uma argolinha. Eu vou completar aqui, então, toda a minha volta fazendo essa repetição. Cheguei, então, aqui ao final dessa carreira também, fiz as 3 correntinhas, vou aqui, ó, na última argolinha, faço um ponto baixo. Aí, eu vou contar aqui, ó, naquelas correntinhas onde eu subi. Então, vou contar 1, 2, e na terceira, eu introduzo a minha agulha e busco o meu fio e faço aqui um ponto baixíssimo, tá? Agora, eu vou dar uma leve soltada aqui no meu fio, não precisa soltar muito, é só pra mim tirar ele da agulha e ele não escapar. E vou vir aqui, ó, com a agulha de trás para frente, exatamente nessa correntinha aqui, ó. Exatamente nesse pontinho aqui, onde eu fiz o ponto baixíssimo, só que eu vou pegar ele, ó, introduzir a agulha de trás para frente, porque eu preciso passar essa laçadinha lá para trás. Então, eu venho, coloco essa laçadinha aqui na agulha e puxo lá para trás. Agora, eu dou uma ajustada, não precisa apertar muito aqui, porque eu vou vir agora laçar essa correntinha. Então, ó, eu vou trabalhar aqui, ó, vou virar, vou introduzir minha agulha aqui, ó, e vou buscar o meu fio e vou puxar aqui na laçadinha que estava na agulha, fazendo um ponto baixíssimo. E vou subir aqui 3 correntinhas para me dar a altura de um ponto alto, certo? Então, ó, eu laceio o meu ponto e fiz aqui a altura de um ponto alto. Vou fazer mais 2 correntinhas de separação, vou laçar o meu fio e vou pular um ponto. Então, desses pontos aqui do leque dos 9 pontos, eu lacei aqui o meu fio no primeiro, eu vou pular o segundo, e nesse outro aqui eu vou vir também, ó, de trás para frente, ó, introduzo a agulha aqui, busco o fio lá atrás, passo por aqui, e aí finalizo aqui o ponto alto, certo? Faço agora 1, 2 correntinhas de separação, não são 3, aqui são 2, tá? Normalmente, nos rendados, a gente faz 3 correntinhas, nesse caso aqui nós vamos fazer só 2. Laço meu fio, novamente aqui eu pulo um ponto e vou no ponto seguinte e faço um ponto alto. Feito o ponto alto, faço 2 correntinhas, pulo um ponto e venho no próximo. Faço um ponto alto. 2 correntinhas, pulo um ponto e eu vou então estar aqui agora no último ponto dos 9 pontos do leque. Venho nele e faço aqui o ponto alto. Então, aqui eu vou ficar, ó, por trás desse leque com 4 espaços de 2 correntinhas separadas por um ponto alto. Feito aqui o meu último ponto alto, eu vou fazer 2 correntinhas, laço o meu fio e venho no primeiro ponto do leque seguinte, da mesma maneira, ó, introduzo a agulha aqui, ó, que vai ser exatamente no espaço aqui onde eu pulei direto do ponto baixo para o ponto alto. Eu venho aqui, introduzo a agulha, passo ela aqui e busco o meu fio. Faço 2 correntinhas, vejo certinho onde eu tenho meu ponto laçadinho, pulo um ponto e vou no próximo. E faço aqui, então, um ponto alto. Então, vai ficar dessa maneira. Quem já tá acostumado a trabalhar com esse trabalhado aqui rendado, vai notar a diferença que vai ser aqui, ó. Ao invés de estar colocando 3 correntinhas entre cada espaço aqui, eu vou estar colocando 2. E aqui, onde normalmente, a partir do último ponto aqui do leque, a gente já pula direto para o outro leque, sem fazer correntinhas, aqui eu vou também estar colocando 2 correntinhas. Então, vai ficar assim, em cada leque, 4 espaços de 2 correntinhas e um espaço aqui entre um leque e outro, certo? Vou repetir isso por toda a volta. Na dúvida, então, vocês voltem o vídeo para fazer aí, que eu vou estar adiantando o meu aqui.
Chegando aqui, então, ao final dessa cadeira, fiz as 2 correntinhas, logo depois do ponto alto, que é as correntinhas que vão ficar bem aqui no meio, entre um leque e outro. E aí, eu vou vir aqui, ó, vou contar nas correntinhas que eu subi. Então, 1, 2, 3. Na terceira, eu venho aqui, introduzo a minha agulha, faço um ponto baixíssimo aqui, ó, puxo meu fio, faço aqui uma correntinha e dou uma alongada no meu fio pra mim tá arrematando. Aqui eu vou cortar, então, que eu já não vou mais trabalhar na próxima cadeira com essa cor. Puxo bem aqui, depois eu vou vir com a agulha, né, tapeceiro, pra mim tá arrematando melhor. Vou mostrar ele aqui, ó, parece que não vai dar certo, né? Embora ele não esteja repuxado, ó, porque são só 2 correntinhas, como tem aquelas 2 correntinhas no meio aqui, ó, ele vai ficar assim. Essa é a nossa base. Fica esquisitinho porque ainda não tem o picô, tá? Porque é pra não precisar ficar cortando o fio pra fazer o picô e depois ter que colocar novamente o fio pra montar aqui esses pontos que serão a base, onde na próxima eu vou vir com o fio peludinho, com o decore. Então, a gente já faz assim, agora na próxima careira a gente vai estar fazendo os picôs. Eu vou encerrar então esse vídeo por aqui. Vocês vão adiantando aí a base de vocês, na cor de vocês, na combinação que vocês quiserem. E no próximo vídeo eu volto para dar sequência, para que fique mais fácil de eu estar explicando com um pouquinho mais de tempo. Então, eu volto para dar sequência no vídeo na parte 2, certo? Então, para você que está me acompanhando até aqui, meu muito obrigada. Se você gostou do vídeo até aqui, deixe o seu comentário, curte e compartilha. Então, até a próxima!